Fala, rapaziada! Já fez a inscrição no canal do Cireto? Falta pouquinho para bater os 50 mil inscritos, hein? Será que já bateu os 50 mil inscritos? Falta pouquinho, bem pouquinho para bater os 50 mil inscritos. E vai ter muita novidade para você aqui no canal do Cireto. Deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição e deixe o seu like, rapaziada. Feriadão de excelentes notícias, de boas notícias para o torcedor corintiano, hein? Lucas Piton, entre os titulares contra o Flamengo. O William treinou normalmente entre os reservas. E o Arauz vai mesmo para o futebol do México, já está negociado. Excelentes notícias para o torcedor corintiano, começando com o Arauz. O Corinthians chegou a um acordo e liberou o meio-campista chileno, o Arauz, para o Necaxa do México. Os valores não foram confirmados, mas a transferência é de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. $1 milhão dá 5 milhões e 600 mil reais na atual cotação. O Corinthians tomou um prejuízo, né? E um belíssimo prejuízo, porque ele contratou o Arauz em 2018 por $4 milhões, mais ou menos 24 milhões de reais. E agora está vendendo por $1 milhão, $1 milhão. Quer dizer, desvalorizou-se demais o chileno Arauz, e é isso mesmo, né? Foi desvalorizado, desvalorizou-se porque não jogou nada no Corinthians. Absolutamente nada. Ele tinha contrato até julho de 2023. Pelo menos o Corinthians se livrou de um grande pepino, né, de um grande mico, que era o Arauz. Ele foi pouquíssimo aproveitado. Alguns jogos como titular, principalmente com o Wagner Mancini. Wagner Mancini chegou a utilizar o Arauz em alguns jogos, né? Com o Silvinho, ele praticamente não foi aproveitado, né, como titular em nenhum jogo. Entrou em alguns jogos, mas parte de alguns jogos, mas praticamente não foi aproveitado. Lembrando que chegou no primeiro ano do Corinthians, no segundo ano já foi emprestado para a Ponte Preta. Na Ponte Preta também não jogou absolutamente nada, retornou para o Corinthians, mas foi pouquíssimo aproveitado, tem 24 anos. Alivia a folha de pagamento do Corinthians, né? E o Corinthians vai depurando também o seu elenco. Corinthians que já teve o Casares, o Otero, o Léo Natel, o Ramiro, o Jonathan Cafu, o Matheus Davó, Camacho, entre outros jogadores que foram dispensados, negociados recentemente, e com isso o Corinthians vai aliviando a folha de pagamento e vai depurando o elenco, vai melhorando o elenco com a contratação de jogadores de excelente qualidade, como Roger Guedes, Giuliano, William, Renato Augusto, e vai dispensando, mandando embora outros jogadores que não estão sendo aproveitados. O caso do Arauz, que não estava sendo aproveitado, então vai embora. Corinthians toma o prejuízo financeiro, mas pelo menos se livra do Arauz. Boa notícia para o torcedor corintiano. Outra excelente notícia é a seguinte: o Piton treinou entre os titulares. O treino do Corinthians hoje, mais uma vez, foi fechado para a imprensa, né? Os jornalistas não tiveram acesso ao treino do Corinthians, mas houve um treino de titulares contra reservas, do time considerado titular que vai enfrentar o time do Flamengo contra o time considerado reserva. E o Piton foi mantido na lateral esquerda do time titular. Com isso, o Fábio Santos deve ficar na reserva. Significa dizer que, pelo menos para esse jogo contra o Flamengo, o Piton ganhou a posição. Com o Piton no time, o Corinthians ganha em força ofensiva. Perde na defesa, perde na força defensiva, porque o Piton não sabe defender como o Fábio Santos. O Fábio Santos defende melhor do que o Piton. Só que o Piton ataca melhor do que o Fábio Santos, né? Dá mais opções ao ataque do que o Fábio Santos. No primeiro gol do Corinthians contra o Cuiabá,
O cruzamento, a assistência foi do Lucas Piton para o gol do Giuliano. Né? O Lucas Piton tem mais qualidade na hora da assistência, tem mais qualidade para se apresentar ao ataque e para fazer os cruzamentos. Acontece que ele não tem tanta qualidade assim, ele tem deficiências na defesa. Tanto é que no segundo tempo contra o Cuiabá, o Silvinho colocou o Duqueiroz jogado, improvisado na esquerda. Por quê? O Corinthians precisava se defender no segundo tempo. O Fábio Santos estava suspenso. A tendência pelo treino de hoje, pelas informações que se tem, é que o Piton comece então entre os titulares e que o Fábio Santos fique no banco de reservas. Sem contar que o Corinthians quer valorizar o Piton para uma futura negociação. O Corinthians quer fazer dinheiro com o Piton já na próxima janela e quer dar um descanso para o Fábio Santos, que não aguenta uma sequência de jogos. O Fábio Santos já não é mais um garoto, pelo contrário, ele já está bem veterano. E outra boa notícia em um feriadão de excelentes notícias para o corintiano, é que o William treinou no time reserva. Ele treinou normalmente entre os titulares, né? O melhor seria entre os jogadores reservas, né? O melhor seria que ele tivesse treinado entre os titulares, mas ele ainda não está bem fisicamente, está se recuperando de uma contusão muscular de grau 2, já está recuperado da contusão, já está curado da contusão e agora está num processo de transição, treinando normalmente com bola, participando dos treinos mais puxados do Corinthians, treinou hoje entre os reservas. Ele fez parte do time reserva. Aumentou a chance dele ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Eu acho pouco provável. A tendência é que o William treine durante toda a semana e o mais provável é que ele fique no banco de reservas no jogo contra o Santos, no domingo, na Arena em Itaquera. Existe uma possibilidade dele, como eu gravei mais cedo, no vídeo mais cedo, dele ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Essa possibilidade aumentou depois do treino de hoje. Ele treinou entre os reservas, mas acho difícil. Ele deve ser relacionado mesmo para o jogo contra o Santos no próximo domingo, na Neoquímica Arena em Itaquera. Depois do jogo contra o Santos, o Corinthians vai jogar contra o Ceará em Fortaleza, e o William também deve ser relacionado. E depois vai jogar no dia 27 contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Para esse jogo contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, o planejamento do Corinthians, da comissão técnica, é que o William volte entre os titulares. Seja titular já para o jogo contra o Atlético Paranaense no dia 27. Feriadão de boas notícias, hein? Piton entre os titulares. Fábio Santos vai para o banco de reservas. O William treinando normalmente entre os reservas. Está mais perto, mais próximo, cada vez mais perto, cada vez mais próximo de voltar a vestir a camisa do Corinthians. E isso é uma excelente notícia porque o William faz muito a diferença, né? E o Arauz indo embora para o futebol mexicano, para o Necaxa. Agora é oficial. Arauz está negociado com o Necaxa do México. Faça a inscrição no canal do Cereto, pertinho dos 50 mil, se é que já não bateu 50 mil inscritos a essa altura do campeonato. Deixe o seu like. Faça o seu comentário. Deixa o like, ela senta a mão no like, rapaziada. Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários. E me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Agora você sabe... Acabou a brincadeira.